Em 1984, surgiu a oportunidade de ter conosco alguém que já demonstrava muita determinação, persistência e um obstinado desejo de vencer. Encontramos essa pessoa no esporte, mais precisamente numa pista de corrida. Acreditamos em Ayrton Senna, um jovem talentoso, na época com 24 anos, e que mostrava ter qualidades tão significativas para nós do Nacional. Passaram-se 6 anos e ele é hoje, com certeza, o maior talento do mundo mágico da Fórmula 1. Ayrton, o que se passava na sua cabeça naquele ano de 1984? Bom, primeiro de tudo, eu vinha muito mal acostumado. Eu estava acostumado a ganhar. Tudo que eu fazia, todas as categorias que eu passei, eu tinha vencido. E eu cheguei na Fórmula 1 e a coisa não era bem assim. Com a Toleman de início, era um carro longe de qualquer possibilidade de vitória. E já no Brasil, no Rio, em Jacarepaguá, foi a minha primeira corrida, não só de Fórmula 1, como de automóvel no Brasil. E durou poucas voltas o Grande Prêmio. E eu já percebi que eu estava meio numa fria. Mas o sonho era conseguir a vitória também, correndo de Fórmula 1, lógico. Tudo começou quando ele tinha apenas 4 anos. O pai, o velho Milton, deu para ele de presente de aniversário um kart feito à mão na metalúrgica da família. Aos 9 anos, Senna participou de uma corrida pela primeira vez. Um circuito de rua em um loteamento em Campinas, São Paulo, e no meio de marmanjos de 18 anos. O grid de largada foi definido em um sorteio. Senna tirou o número 1 e conquistou a sua primeira pole position. Mas não acabou essa corrida. Estava na frente e quando faltavam 7 voltas, foi jogado fora, capotou e saiu da prova. Mas começava aí uma carreira de muitos títulos. Aos 17 anos, Senna era campeão sul-americano de kart. No ano seguinte, 78, foi bicampeão sul-americano e campeão brasileiro. Em 79, bi-brasileiro e vice do mundo. Em 80, tri-brasileiro e outra vez vice-campeão mundial. Em 81, com 21 anos, conquistou mais um título do kart brasileiro, o Tetra, e começou a conquistar a Europa. Foi campeão inglês de Fórmula 4 1600. Em 82, conquistou o campeonato inglês e também o campeonato europeu de Fórmula 4 2000. Em 83, já campeão inglês de Fórmula 3, Ayrton Senna teve um primeiro contato com a Fórmula 1. Foi no autódromo de Donington Park, na Inglaterra. É hoje. Era uma Williams, que na véspera tinha corrido o GP da Inglaterra. Senna deu poucas voltas, surpreendeu todo mundo, bateu o recorde da pista e fez tempos melhores que os de Keck Rosberg e Jacques Laffite, na época, os pilotos oficiais de Frank Williams. É um degrau maior apenas, não existe nenhum grande problema. Parece que não tem segredo nenhum. Abria-se ali a porta na categoria máxima do automobilismo mundial. O chamado circo dos grandes espetáculos e dos grandes obstáculos que muitos brasileiros ousavam desafiar, a partir do lendário Chico Landi, o velho Chico dos anos 50.
Todos eles tentavam seguir a trilha de Emerson Fittipaldi, exemplo e inspiração maior. O mesmo Emerson, ídolo dos tempos do menino Senna. O Emerson foi aquele que abriu as portas para todos nós, aquele que venceu o primeiro título para o Brasil de Fórmula 1, continua sendo um bicampeão da Fórmula 1 e que depois de uma fase difícil, de um projeto que deixou muita mágoa, ele reconquistou a vitória, a credibilidade e deixou marcado de uma vez por todas que ele é um grande campeão nos Estados Unidos, conquistando o título da Indy, as 500 milhas de Indianápolis. E tá aí, deu a volta por cima e mostrou para todo mundo o campeão que ele é. A velocidade na intimidade. O medo, os acidentes e os recordes do nosso campeão. Você vai ver daqui a pouco. Acelera o coração da gente, Ayrton. Você sabia que em 1982, Senna correu uma prova inteira de Fórmula Ford 2000 na Inglaterra com o carro sem freios? Os mecânicos não acreditaram, mas quando no final da prova verificaram as pastilhas, viram que elas estavam geladas. Valeu, Ayrton. A torcida nacional comemora com você. Nacional, o banco que está a seu lado. Dois títulos mundiais, 110 corridas, 26 vitórias e uma série de recordes. São 52 pole positions, 8 delas consecutivas. Ele tem o maior número de poles numa só temporada, 13. A marca anterior era de Lauda, Peterson e Piquet, com 9. Ele tem o maior número de poles no mesmo Grande Prêmio. São 6 seguidas em San Marino, de 85 a 90. A marca anterior era de Fangio, na Itália, e Clark, na Inglaterra, com 5. Ele tem o maior número de vitórias numa só temporada, 8 em 88. A marca anterior era de Prost e Clark, com 7. Ele tem o maior número de pontos numa só temporada, 90 em 1988. A marca anterior era de Piquet e Prost, com 73. Senna, enfim, é um vitorioso. Em 7 anos de Fórmula 1, ele já correu 10.000 quilômetros na frente de todo mundo. É um obstinado pela velocidade, que só para 2 meses por ano para reencontrar o Brasil, a família, os amigos. E aqui a gente passa a conhecer um outro Senna. Um homem que não gosta de badalação, mas que adora uma molecagem. Ai! Ai! Dá a volta aqui, ó. Ele ainda foi, ele tava desconfiado. Ele tava desconfiado. Ele tava? Ele fez assim. Olhando, Não, assim, ele não foi lá. Eu achei que ele ia ali assim, né? Não, ele ficou aqui assim, só. Pô, será que vai dar ou não? Você vê como ele é esperto. Vamos lá, vai. Em comum com aquele Senna ousado e arrojado das pistas, só uma coisa: a paixão pela velocidade.
Sorte que eu não mirei aí, hein? Eu gosto de viver perigosamente. Fortes emoções. Talvez isso explique um dos recordes de Senna nestes 7 anos de Fórmula 1. Certamente o principal deles. O recorde de pole positions, que ratifica para ele o título de um piloto mais veloz do mundo na atualidade. Só para se ter uma ideia da dimensão desta marca, 52 poles em 110 corridas, basta lembrar que o recorde anterior era de Jim Clark com 33 poles. A cada 2 corridas está o Senna largando na frente. E comemorando com toda a McLaren essas marcas que fazem dele o piloto mais rápido da Fórmula 1, o rei das poles. Pole position é um tiro de 100 metros. Você dá tudo ali naquele minuto, minuto e meio. Chega até prender a respiração em algumas curvas, não respirar para ter um maior equilíbrio dentro do carro, uma maior sensibilidade. A carga de adrenalina altíssima de um segundo para o outro. E é o que eu considero o máximo dos máximos, né? É o máximo da performance. É o pico. E já consegui 52, né? Espero muitas outras. A cada pole que a gente conquista, a gente tem uma nova carga de ânimo e de desejo de conseguir a próxima. A cada ano que passa, a cada pole que eu conquisto. Esse ano eu tive em Monza uma pole tremenda, onde eu conquistei ela nos últimos 30 segundos ou 1 minuto do treino, em condições adversas. E na terra dos italianos, na terra da Ferrari, e tomei a pole deles. Então, cada uma tem um valor, tem um sabor. No Japão, a pole também foi outra guerra, porque significava uma posição de largada no campeonato ali, na hora de decisão do campeonato. Então, se você for olhar, for analisar, cada pole tem um valor. No Brasil, você tem que conseguir a pole no Brasil, onde está a galera toda ali esperando, torcendo, também tem um valor tremendo. Mas de todas as poles, aqui eu tenho uma memória especial, é essa de Portugal 85. Foi no meu 2º ano de Fórmula 1, a primeira oportunidade que eu tive de realmente estar na pole. Foi em Portugal, a 2ª prova do campeonato. E foi uma emoção tremenda. E não só aquele final de semana, foi o final de semana da pole, da vitória, do recorde. Enfim, foi completo. Não é à toa que esse Senna dominado pela velocidade tente agora dominar outra máquina, o avião. Ele já rompeu a barreira do som pilotando um F5. Ele já fez acrobacias no Mirage. Eu já experimentei caça supersônico, que é diferente. Já virar de perna para o ar, andar 20 metros de altura, supersônico, que eu andei agora na Austrália. Tudo isso é diferente. Aí muda de figura. Senna comprou um jatinho e tem um helicóptero, que é o seu atual meio de transporte aqui e lá fora. Mais um dos muitos hobbies de um piloto profissional. É um hobby também dos melhores. É difícil de domar o bicho e, por outro lado, você pode voar lento, devagar, ver tudo o que você quer ver, é super prático e é uma das melhores aquisições que eu fiz até hoje. Lá em cima ou aqui embaixo, o que é pior? São emoções diferentes. O risco é bem mais calculado lá em cima, quando você está num avião, num helicóptero, do que num carro de corrida. Num carro de corrida você se expõe a limites extremos, né? E muitas vezes o inesperado acontece, de um pneu furar, ou um óleo numa curva mal sinalizado, uma quebra de motor, um próprio erro seu numa aproximação de curva, quando você está tentando aquele 10º a mais ou aquele 100º. Então o risco é maior num carro de corrida. Senna tem medo de se machucar. Isso ele confessa. Mas a verdade é que, apesar do estilo ousado e do fato de ser hoje o piloto mais veloz da Fórmula 1, Senna é cuidadoso. Se envolveu muito pouco em acidentes. Eu não penso nem poucos nem muitos, eu penso normal.
Eu acho o seguinte, pouca gente leva em consideração exatamente esse fator, que desde que eu corro de Fórmula 1, na verdade, desde os tempos do kart, com exceção de 84 na Fórmula 1, eu sempre larguei na frente. Não sempre na pole position, mas na primeira fila. Primeiro ou segundo lugar, eu sempre estive ali na frente. Se você larga na frente constantemente, você está mais exposto de qualquer outro a se envolver a brigas boas, porque quem está na frente está lutando para vencer e não está ali por brincadeira. Alguns, está certo, foram polêmicos e decisivos, como os de 89 e 90, os dois no Japão. No primeiro tiro, me acertaram, no segundo saiu pela culatra, né? Mas o primeiro atiraram com intenção de acertar, né? 89 foi uma situação infeliz. Houve a batida entre eu e o Prost, depois ainda voltei à pista, fui pro box, me recoloquei, voltei à pista, venci, depois me tiraram a corrida. E em 90 foi exatamente 8, 9 segundos, né? Foram, não mais do que isso. E foi uma situação inesperada para mim, porque o Prost naquela situação não podia nunca se aproximar de mim. E conhecendo ele, eu nunca esperava que ele fosse se aproximar. E fui realmente com tudo mesmo para a primeira curva, porque eu tinha tudo para ganhar e ele tudo a perder, então eu não esperava que ele fosse entrar. E quando ele entrou, só foi pedaço que voou mesmo, não teve jeito. Outros acidentes foram espetaculares, como o da Alemanha em 84. Ali foi um susto tremendo. Eu estava vindo da Inglaterra, onde o meu companheiro de equipe tinha se quebrado todo. Bateu de frente no guarda-reio, o carro quebrou no meio, ele se machucou muito. E eu sabia que esse carro não tinha resistência para bater de frente. Dali eu descobri. E na prova a seguir foi na Alemanha, com o tanque cheio, na quarta, quinta volta, a pleno, mais de 300 por hora, soltou o aerofólio traseiro. E nessa brincadeira o carro decolou a traseira, eu dei acho que uns 4 ou 5 360, sem saber para que lado eu estava virando, para onde é que ia. Eu só pensava no bico do carro, o nariz não pode bater de frente, tem que bater de qualquer jeito, menos de frente. E por sorte, realmente eu bati de lado e fui arrastando o guarda-reio até parar, e eu sei que foi um susto tremendo. Quando eu saí do carro, joguei o volante no carro, que realmente eu senti que ali eu passei perto, né? E então foi uma situação muito perigosa. Mas um deles foi definitivo na vida dele. Aconteceu em Mônaco, em 88. 88, 12 voltas do final, com a corrida 50 segundos na frente. Perdi o rumo da curva lá e o guarda-reio entrou na minha frente, eu não consegui desviar. Também você estava a 50 metros de casa? Pois é, já saí do carro ali e já fui para casa. Tomei um banho, dei um deito. Eu só conheço um jeito de guiar e é esse mesmo, e não vou mudar, porque é aquilo que eu estava dizendo. Se eu deixar de ser quem eu sou, eu não vou ser ninguém. E vou perder exatamente a minha característica mais forte, que é aquela da determinação, do desejo da vitória, de acreditar que você pode vencer. Eu nunca guiei diferente e tenho certeza que vou continuar. Enquanto eu guiar, vai ser desse jeito. Vem aí os desafios que Senna ainda tem na Fórmula 1. As ultrapassagens que ele não esquece e as que ele faz questão de esquecer. Eu vou olhar o Ayrton. Não, autógrafo. Antes de sair, o Ayrton vai dar mais um autógrafo. Olha só. Corra pro meu banco. Faça como Ayrton, corra para o Nacional e abra sua conta. Você sabia que em 86 Ayrton Senna discordou de algumas indicações dos computadores da Lotus? O engenheiro-chefe da equipe, Steve Hallam, resolveu dar ouvidos a Senna e refez as medições. Senna estava com a razão.
nas pistas. Vamos lá, torcida. Vale a pena ver de novo o grande campeão nacional. Foi esse brinquedo que iniciou Senna no automobilismo. Talvez por isso, dele não se afaste. Senna chegou até a dar algumas lições de kart para Xuxa no tempo em que eles viviam um grande amor. Lembrei de acelerador. Você põe a mão aqui, tampa, tá vendo esse buraco? Tampa assim com a mão, que ele vai morrer. E aí olho pra cá e duro. Não, enfia a mão ali. Ele vai dar uma falhadinha assim e vai querer morrer. Senna, é melhor ela botar com a outra mão. Ele leva um choque. É melhor você cruzar a mão. No kart foi a melhor escola que eu podia ter passado. E ali eu aprendi todas as manhas, né? Das mais simples, das mais complicadas. A diferença básica é a velocidade final só num kart. Porque num kart você atinge 120, 130, no Fórmula 1 acima de 300. Essa é a grande diferença. Mas todas as outras coisas, a reação em curva, a retomada de velocidade, a freada, a ultrapassagem, sobretudo, andar na chuva, mexer no kart, entender de pneus. O kart é sensacional. Agora, a velocidade máxima, realmente, só na hora que você senta no Fórmula 1 que você pode experimentar o que é. Mas o kart é um esporte que traz uma emoção tremenda e um prazer enorme. E qual é o estilo do Senna guiar? Estilo? Meu estilo é o vai ou racha. No Vai ou Racha de Ayrton Senna, outra das lições do kart, andar na chuva. Que na primeira corrida na chuva foi um desastre. Eu não sabia nem para que lado eu virava, de tanto cavalo de pau que eu dei, né? Tomei um pau tremendo. E como eu não tinha nunca treinado, e chegou na hora da corrida, choveu, e ali entrei, né, de gaiato, e tomei um pau daqueles, eu fiquei sem entender, porque no seco eu já me defendia. E a partir de então, eu resolvi aprender, né, e sempre que chovia eu ia para a pista treinar, e aprendi muito, e foi muito importante para minha carreira. Até virar o rei da chuva? Essa história de rei da chuva vem da Fórmula 1 já. Se bem que eu corri muito também na chuva na Inglaterra, de Fórmula Ford, de Fórmula 3. Não, depois foi Mônaco em 84, quando eu quase venci, né, entre aspas, né? Porque o rei da chuva não deixou. Não deixou, exatamente, Jack Hicks. Com 1 hora de corrida eles paralisaram a prova, eram 2 horas de prova, justo na hora que eu estava passando o Prost, né? E como foi a minha primeiro grande resultado, né? Valeu com mais que uma vitória, na verdade, aquela prova, com a Toleman. Ali então começou a fama, né? Toda corrida, quando pintava água, eles falavam, já tem vencedor marcado, né? E aí é muita responsabilidade, que você vê chuva, você já pensa, pô, tá todo mundo esperando que barbada, moleza, né? E mal sabem eles que na chuva é um Deus nos acuda, né? Visibilidade, escorregão, então é um atrás do outro, né? Mas a gente se defende. Dos pódios do mundo, Senna só não foi ao degrau mais alto em 3 deles. França, Austrália e Brasil. E da tentativa de vencer estes desafios, Senna chegou até a ser desclassificado por ter trocado de carro em Jacarepaguá. Já tive perto de vencer todas essas provas, sobretudo Brasil e Austrália. Vamos esperar 91. Ayrton, qual é a sua pista preferida? Bélgica, Spa. Spa é o lado mais bonito de guiar e mais emocionante, porque a gente é uma pista longa, você tem subidas, descidas, curvas de altíssima velocidade, freadas fortes. E é uma prova que eu venci 3 vezes já. Por coincidência, onde você mais ganhou? Não, 3 vezes não, 4 vezes. Onde você mais ganhou? Venci 4 vezes lá, então... mas não é porque eu gosto do que eu venci, é que realmente é uma pista que deu certo até hoje. Senna tem prazer de correr na Bélgica. A gente tem prazer de ver Senna correr em qualquer pista do mundo.
Por isso, 15, 16 vezes por ano, o Brasil ou acorda mais cedo ou vai dormir mais tarde de olho na TV. Uma torcida fiel e apaixonada e que se espalha pelo mundo. Senna tem fã-clubes como este em Monza. São pessoas que nesses 7 anos de corridas vibram com as ultrapassagens do brasileiro voador. Prost sai à frente para fazer a ultrapassagem, mas perdeu tangência, volta Ayrton Senna para dar o troco em cima dele. Qual foi a grande ultrapassagem da sua vida? Grande ultrapassagem. Aí complicou, Galvão. Não deve ter nenhuma marcante, senão você já... A primeira delas foi em 88, quando eu passei o Prost no Canadá, na entrada para o hairpin ali. Foi a primeira vez que um ultrapassou o outro naquele ano. E eu me lembro dessa boa. Mas... E a do Japão de 80? Não, calma. E depois dessa foi justamente quando a gente veio no Japão, fiz uma corrida tremenda, uma das melhores corridas da minha carreira. E a passada que eu dei nele também, que acabou dando a vitória, né? No campeonato, na corrida e por aí afora. E quais é que você faz questão de esquecer? Esquecer? Não, eu não quero me esquecer da de 89 no Japão, não, porque dela eu aprendi muito. E entre as dificuldades e os prazeres mais tarde, eu me armei muito. Me armei para o que desse e viesse. E tem aquela de San Marino, em 1989, logo no início da prova, quando você fez a ultrapassagem, e o Prost acusou de que existia um acordo de ninguém passar ninguém e que você teria descumprido o acordo. Mas, que nem eu falei, vindo dele, nada me surpreende. E aquilo foi apenas uma desculpa dele. Portanto, não tem nada que pensar naquela ultrapassagem. Foi uma entre tantas outras que eu fiz em cima dele. E tem a do Nakajima, Brasil 90. Não, se eu for pensar por aí, vai ter um montão para esquecer, né? Porque o que eu me enrosquei com corrida ganha, como também em 88 mesmo em Monza, com o Schlesser no finalzinho, que é o retardatário, também me enrosquei com ele. E com o Mansell tantas outras vezes. Mas é isso mesmo, corrida não é largar na frente, liderar a corrida inteira, chegar no final, quadriculado, ou então largar atrás, ficar esperando o pessoal se enroscar, bater, quebrar e chegar com a corrida na mão. Exatamente, mas não é o meu estilo. Meu estilo é outro, é conquistar cada vitória e vencer mesmo. É por aí que vem o prazer de correr e ganhar. Se você fica só naquela esperando, o prazer é uma fração. E eu corro pelo prazer de ganhar. O segredo dessa fixação pela vitória pode estar na tradução do nome dele para a linguagem simbólica dos ideogramas japoneses. Ayrton quer dizer ardor consagrado no vocabulário dos desenhos orientais. Um ardor que ele vai buscar no esporte e que ele trata de manter também através do esporte. Porque uma das primeiras coisas que ele aprendeu na Fórmula 1 foi de que piloto, para ser vitorioso, tem que ter fôlego, resistência. Eu estava acostumado a fazer corridas de meia hora, 40 minutos. Quando eu cheguei na Fórmula 1 era 1h30, 2 horas, e o carro mais pesado, tudo, calor tremendo. E na segunda prova do campeonato eu consegui fazer a prova inteira, o carro aguentou. Eu terminei em sexto, conquistei o primeiro ponto. Mas foi uma corrida tremenda, porque na metade eu já estava pedindo água. Não estava aguentando mais. E após a corrida eu não consegui me mexer. Me tiraram do carro e colocaram numa cama lá e ali eu fiquei por algumas horas. Antes da metade da corrida já, o carro estava impossível. Tinha um peso, o volante, na volta de aquecimento, com o tanque até a tampa, eu parei e falei pro engenheiro que estava impossível de guiar, de tão pesado que estava o volante. Aí não tinha mais o que fazer, foi assim mesmo, mas eu não conseguia guiar o carro, rapaz, impossível. Um peso que eu nunca senti na minha vida, pô. Aí depois foi jogo duro, porque deu espasmo muscular e eu nunca tinha experimentado aquilo antes. E foi uma dor tremenda, mas valeu.
talvez tenha sido a sua maior dor física, né? Mas tem uma dor que é pior do que isso, né? Tem um outro tipo de dor que é pior do que essa dor física. Qual teria sido a pior nesses anos de Fórmula 1? A frustração de saber que você ganhou e não levou. Seria por aí, 89. 89. Junto com o Japão em 89, Fênix 90 foram as duas provas mais tristes da minha carreira, porque Japão eu já contei a história, Fênix foi a primeira prova desse ano, onde eu venci inclusive, mas eu não tinha motivação nenhuma para guiar, que é exatamente o contrário do fator principal da minha carreira, que é a motivação de guiar. E eu não tinha motivação nenhuma de guiar. Embora eu tenha vencido a prova, foi uma vitória sem sabor, sem gosto nenhum. E só após Fênix vindo ao Brasil, que foi a prova seguinte, com o entusiasmo todo da torcida, que era enorme ali em Interlagos, é que eu reencontrei um sabor, um gosto em guiar, em lutar por uma vitória. E ali eu me reencontrei novamente e peguei o fio da meada onde tinha deixado em 89 e fui em frente. Os grandes duelos dentro e fora das pistas. Os amigos que deixaram saudade e as vitórias marcantes na carreira desse ídolo de 30 anos. Você vai ver já já. Senna na ponta dos dedos para vencer o Grande Prêmio do Japão. Ayrton Senna, Brasil. Senna, campeão mundial de 1988. Parabéns, campeão mundial. Parabéns, campeão nacional. Você sabia que Senna tem todo um esquema de preparação para uma corrida? Segue um programa de condicionamento físico, outro de alimentação especial. Mas quando ele entra na pista, explode coração. A frequência cardíaca de Senna numa prova é de 150 batimentos por minuto. Nos picos da corrida, chega a 190. A frequência normal é de 60 batimentos. Este é o circuito que eu mais gosto de atuar, porque nele eu me sinto totalmente seguro. O seu traçado é super moderno. As curvas foram planejadas com muita tecnologia. E as retas, uma eficiência incrível. Aqui, o Grande Prêmio é todo seu. Se você também deseja atuar num circuito assim, corra para o meu banco. Faça como o Ayrton. Corra para o Nacional e abra sua conta. Dos vários esportes que Senna pratica, tem um que ele gosta tanto, mas tanto, que até perde a modéstia. E por brincadeira ou não, afirma: nisso é que eu sou bom mesmo. É um hobby que eu aprendi em 85 e a gente foi sofisticando e vai por aí. Hoje tem aeromodelo que recolhe trem de pouso,
baixa flap, tem motor carenado, voa a mais de 200 km por hora. Também é um desafio você domar, porque voando sempre baixo, que é onde vem a emoção, um descuido é um modelo a menos, né? É só carro que voa. Então é um brinquedo bom também. Mas nas pistas de Fórmula 1 hoje não tem lugar para brincadeira. A Fórmula 1 é um duelo duro e permanente. Tem o homem desafiando a máquina e os constantes avanços tecnológicos. Qual o melhor carro que você teve nestes 7 anos de Fórmula 1? A McLaren de 88. De longe. Como um todo? De longe. O melhor carro de longe, no conjunto total. 88. E tem o homem desafiando o homem em busca da vitória, do sucesso, dos milhões de dólares. É muito difícil você conseguir vencer numa boa. Para vencer você tem que lutar. E essa luta muitas vezes significa se indispor, de certa forma, com algumas pessoas, para prevalecer aquilo que você acredita, o teu ponto de vista, a tua cabeça, a tua personalidade acima de tudo. E se você não lutar para valer, você acaba perdendo o teu próprio rumo. E se você perde o seu próprio caminho, você não é ninguém. Então, para conseguir manter essa linha de conduta, você tem que lutar muito. E muitas vezes tem que brigar mesmo. Os duelos mais marcantes em sua carreira. Até que dentro da pista, os duelos foram bons com o Prost. É indiscutível que o Prost é um grande piloto. Os resultados falam por si próprios. Mas não existe muito mais do que isso em comum entre nós. Na personalidade, no caráter, é bem diferente. Nós podemos até colocar que, por exemplo, os duelos na pista com ele te agradavam. Era difícil, jogo duro, porque ele era um piloto extremamente experiente, conhecia o carro, a máquina melhor do que ninguém. Tinha tudo nas mãos para vencer, já tinha vencido antes outros campeonatos, ele conhecia o caminho da vitória. Eu ainda estava descobrindo em 88. E à medida que eu passei a dividir o espaço com ele na McLaren, complicou a vida, porque ele estava acostumado a ter toda a equipe para ele e de repente passou a ter que dividir de igual para igual. E aí os problemas começaram a aparecer, né? E a briga foi grande. Essa inimizade com Prost acabou representando a perda do campeonato de 89. Nesse mesmo ano, Senna perdia seu melhor amigo, Armando Botelho, um misto de confidente e empresário. O homem que cuidava dos negócios de Senna, dono hoje de 6 empresas, algumas cabeças de gado e investimentos que vão da moda à publicidade. Senna aprendeu tanto a levar a sério a imagem dele que hoje, quando se dedica às gravações de um comercial, até parece um modelo profissional. Hoje quem cuida dos negócios de Senna é o pai, seu Milton. Mas o filho de seu Milton não esconde as saudades e até se emociona quando fala do amigo que morreu. Ele mora no lado esquerdo do peito. É pra sempre. É isso aí. Debaixo de 7 chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América. Outro amigo que Senna guarda do lado esquerdo do peito é Gerard de Carrouge, ex-projetista da Lotus, hoje trabalhando na Lola. Ayrton não esquece as lições que recebeu do mestre engenheiro francês, nem de todo o estímulo que ele deu no início de uma carreira então difícil.
Nós trabalhamos 3 anos juntos, ele era o projetista da equipe, né? E o Gerhard me deu o carro que eu fiz a minha primeira pole position, minha primeira vitória, tantos recordes de pole position, liderei tantas provas e foi o início das vitórias. Então, embora eu não tenha vencido um campeonato, eu tive grandes alegrias. Foi difícil, a gente teve muitas frustrações, mas a gente teve grandes alegrias e nesses 3 anos eu adquiri uma experiência que foi indispensável para depois de 88 conquistar o meu primeiro título. Então eu guardo do Gerhard um amigo, um professor em aprender a mexer em carro, entender sobre carro de corrida. Ele é um apaixonado por corridas, um entusiasmo incrível, otimista a extremo. Mais do que devia? Às vezes até, mas é um cara que pensa positivo e além da parte profissional, ele tem o lado do coração, onde ele dá realmente tudo de si pelo objetivo da vitória. E isso é muito importante, porque ao final de tudo, vencer é possível. E muitas vitórias eu já obtive. Mas o importante em cada vitória foi a emoção que aquilo tudo trouxe para mim. Todo o prazer que aquilo trouxe, sendo por uma conquista tremenda, ou sendo por um desafio maior, sendo por uma sensação de guerra até e de vitória numa guerra. Então, as emoções. Sem todas essas emoções, não teria valor nenhum a gente correr. São 26 vitórias na principal categoria do automobilismo. 6 pela Lotus, 20 pela McLaren. Algumas delas foram uma guerra. Mas quais, dentre todas essas vitórias, Senna considera as mais importantes, as mais brilhantes, as mais sensacionais, as mais emocionantes? Japão, 88. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho, vibra, é a vitória. Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! A explosão da emoção de Senna. Uma corrida fantástica. Um título impressionante porque ele veio de 16º colocado. Itália, 89. Não, Itália, 90. De monta, aí vem Senna, na ponta dos dedos, Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta vence o Grande Prêmio da Itália! De ponta a ponta, finalmente Senna vence em Monza! Em cima da Ferrari, em cima de Prost, na casa da Ferrari vence Senna! Bélgica, 90. Vai puxar a primeira perna para a esquerda, puxa para a direita. Aí vem Senna para mais uma vitória, 25ª de sua carreira. Aí vem Ayrton Senna para vencer um passo enorme no campeonato. Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil de ponta a ponta vence o Grande Prêmio da Bélgica. Senna, 3 largadas, pole position, sempre na frente, sem nenhum erro. E Japão, 89 também, porque eu ganhei aquela corrida. O que importa é isso. Na pista ele cumpre o seu papel, mostra o seu valor e a sua capacidade. Por ele na pista o campeonato tem que ser decidido na Austrália. Bandeiras brasileiras agitadas, o público de pé. Ayrton Senna, bandeiras matriculadas. Brasil! Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil! Vencendo de forma incrível o Grande Prêmio do Japão. Senna cruza, 2 segundos e 2 à frente de Nannini. Visivelmente emocionado Ayrton Senna. Talvez ali enxugando as lágrimas, abriu a viseira. Ele vibrou, socou o ar, socou seu capacete. Ayrton Senna recebe a bandeirada. Depois do acidente com Prost, depois de voltar sem risco, depois de andar na grama, depois de parar no box e de ter arrojo em nova ultrapassagem em cima de Nannini. Na pista, que é onde tem que ser decididas as coisas. Brasil! Na montagem, Brasil! no talento, o Senna venceu uma corrida incrível. A melhor tá para vir. Eu sou sempre da opinião que a melhor pole position, o melhor recorde, a melhor vitória tá para acontecer ainda. O outro lado do bicampeão.
o que ele gosta e o que ele não gosta. E os números do Brasil na pista. Você vai ver daqui a pouco. Valeu, Ayrton! Mais uma vez você na frente, o Nacional a seu lado. Parabéns, bicampeão mundial! Parabéns, bicampeão nacional! Todo mundo pensa que eu sou o único piloto do Nacional. O Hirosawa, por exemplo, também é um grande piloto. Ele é o caixa. O Hirosawa pilota cheques, depósitos, pagamentos com uma rapidez e eficiência impressionante. Ele para no box só pro cafezinho. Para um piloto assim, eu passo meu boné. Rapidou ele, não? Faça como o Ayrton. Corra pro Nacional e abra sua conta. Você sabia que Ayrton Senna já chegou a se assustar com a sua determinação de sempre andar mais rápido? Foi nos treinos para o GP de Mônaco 88. Ele já havia conseguido a pole com mais de 2 segundos sobre Prost, mas não parou. Deu mais uma série de voltas a toda velocidade para saber qual era o seu limite. Qual era o limite do carro. Conseguiu aí tirar 100% da máquina. De repente, se tocou no risco que corria. Saiu do carro e não mais guiou naquele dia. Este é meu amigo Adilson. Adilson com R mesmo. Ele é o meu gerente no Banco Nacional. Aqui no Brasil, ele é quem cuida da minha conta especial, dos meus seguros e de todos os meus investimentos. E enquanto eu corro lá fora, o Adilson corre aqui para deixar tudo em ordem. E para falar a verdade, ele é sempre mais rápido que eu. Faça como o Ayrton. Corra pro Nacional e abra sua conta. Vem aí e a gente vai ter de novo o prazer de ver o Senna correr com a McLaren número 1. Agora, rumo ao tri. Por aqui a torcida brasileira vai reacender uma discussão. Entre nossos 3 pilotos campeões de Fórmula 1, qual deles é o melhor? Os números talvez possam ajudar. Emerson Fittipaldi abriu o caminho, disputou 147 provas, conseguiu 6 pole positions, 14 vitórias, foi segundo lugar 13 vezes, terceiro 8, quarto 9, quinto 5 e sexto 8 vezes. Somou 281 pontos na carreira, conquistou 2 títulos mundiais, 72 e 74, e 2 vice-campeonatos mundiais, 73 e 75. Nelson Piquet veio atrás. Disputou até hoje 189 GPs. Conseguiu 24 polos, 22 vitórias. Foi segundo lugar 20 vezes. Terceiro 15, quarto 17, quinto 12 e sexto 6. Somou 456 pontos na carreira. Conquistou 3 títulos mundiais, 81, 83 e 87. E um vice-campeonato em 1980. Aí chegou o Ayrton Senna. Ele disputou até hoje 110 provas. Conseguiu 52 poles, 26 vitórias. Foi segundo lugar 17 vezes. Terceiro 11, quarto 3, quinto 3 e sexto também 3 vezes. Já somou 395 pontos na carreira. E conquistou 2 títulos mundiais, 88 e 90. E um vice-campeonato em 1989. Misturando todos esses números, chegamos à seguinte conclusão. Emerson Fittipaldi marcou 1,9 pontos para cada prova disputada. Nelson Piquet, 2,4 pontos. E Ayrton Senna, 3,6 pontos por prova. Emerson Fittipaldi conquistou uma vitória a cada 10,5 provas. Nelson Piquet, uma vitória a cada 8,5.
E Ayrton Senna, uma vitória a cada 4,2 provas. E nas pole positions a diferença é ainda maior. Emerson conquistou uma pole em cada 24 corridas e meia. Nelson Piquet, uma pole para cada 7 corridas,8. E Ayrton Senna, uma pole position para cada 2 corridas,1. Piloto. Fangio. Emerson. Aquele que abriu as portas para todos nós, brasileiros, que fomos para lá vencer no exterior. Balestre. Pode passar. Comida. Bom, aí tem que ser o arroz, feijão, batatinha frita, salada, caseiro. Filme. Nasce uma estrela. Mulher. Aquela que eu tô para conhecer ainda. Uma fixação. Vitória. E a vocês todos que acreditaram em mim, que sempre tanto me apoiaram e que participaram comigo de todas as conquistas e de todos os títulos. Saúde, tchim, tchim.